Boa tarde, meus queridos alunos do sexto ano. Sou eu de novo aqui, professora Leandra. E hoje nós vamos dar continuidade aí, tá? A nossa sequência didática número 15, que a gente vem trabalhando aí esses dias todos, tá certo? Então, hoje nós vamos falar de mudanças de estado físico da matéria. Ah, professora, nós vimos isso já. A gente viu com relação à água, né? Porque nós comentamos o ciclo da água no nivelamento no trimestre passado, mas nós vamos tratar desse assunto agora com um objetivo diferente, tá? O nosso objetivo agora é dar foco, enfatizar as mudanças do estado físico da matéria, não só da água, tá? A água é um tipo de matéria, mas não só da água. Tá bom? Então, nós vamos falar isso de uma maneira geral, também para os outros tipos de matéria que existem. Tá bom? Então, hoje, né, esse é o objetivo da nossa aula, falar sobre as mudanças do estado físico da matéria. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? É só colocar aí no chat, ou então, nós temos também um fórum de dúvidas lá no AVA, no nosso bloco sobre a sequência didática número 15, combinado? Muito bem. Então, né, para dar início aí à nossa conversa sobre os estados físicos da matéria, a gente tem que lembrar primeiro o que é matéria, né? Vamos lembrar? Quem se lembra aí o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? Então, tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço, a gente vai chamar de matéria. Então, se vocês olharem essa paisagem aí, ó, a água é matéria, o solo, as árvores, né? As pedras, as nuvens, o ar, tudo é matéria, tá bom? Porque tudo tem massa e tudo ocupa lugar no espaço. Professora, o ar tem massa? Lembra quando nós falamos sobre a atmosfera, que eu mostrei para vocês na aula uma balança, o balão cheio e o balão vazio, que existia uma diferença de massa entre os dois balões? Então, o ar também tem massa, tá? Se tem massa e ocupa lugar no espaço, então, né, é matéria, ok? Muito bem. Então, olha, na natureza a gente consegue encontrar matéria na forma sólida, líquida e gasosa, principalmente, né? Então, aqui, por exemplo, nas rochas, a gente tem matéria na sua forma sólida. Nas árvores, né? A gente tem aí a matéria na forma sólida. A água, ó, a gente tem a matéria na forma líquida, né? E no ar, né? A gente tem o vapor de água, e a gente tem outros gases, então a gente tem a matéria na forma gasosa. Vocês repararam que eu coloquei o gasoso aqui, onde está esse azul, né, imenso da atmosfera, mas que eu não coloquei nas nuvens? Por que eu não coloquei nas nuvens? Porque vamos lembrar lá da nossa aula de ciclo da água, né? Porque as nuvens são formadas por água, vapor de água que se condensou, então após a condensação é água no estado líquido, tá? Então as nuvens também são formadas por água no estado líquido, tá certo? Bom, esses estados da matéria, né, em que ela se apresenta na natureza, depende de condições de temperatura e pressão. Então, nessas condições de temperatura e pressão, nós conseguimos encontrar, né, esses tipos de matéria aqui, nesses estados físicos. Ok? Muito bem. Dúvidas? Qualquer dúvida lá no chat, tá, pessoal? Bom, e aí o estado sólido da matéria, né? O estado sólido da matéria, eu coloquei aqui alguns exemplos, ó, uma barra de ouro, algumas barras de ouro, na verdade, né? Pedras, ó, rochas, tá? Um cubo de gelo e madeira. Então, se vocês observarem, né, todos esses exemplos que eu coloquei aqui são constituídos de matéria no seu estado sólido, tá? O que caracteriza o estado sólido da matéria? O que caracteriza o estado sólido da matéria é o fato das moléculas que compõem aquele
aquela matéria, elas estão fortemente unidas umas às outras. Então, elas se unem tão fortemente que dá um aspecto sólido para aquela matéria. Então, por exemplo, aqui, as moléculas de água estão unidas tão fortemente que dão um aspecto sólido para esse cubo de gelo, ok? Mesma coisa aqui no ouro, ou a mesma coisa aqui nas rochas e na madeira. Então, as moléculas elas estão fortemente unidas. Bom, as substâncias, né, possuem forma própria sólido. Elas têm uma forma, um formato próprio, e elas têm também o volume que é constante, tá? Então, esse bloco de gelo tem um volume, essa pedrinha tem um volume, essa barra de ouro tem um volume que é constante, ok? Muito bem. Então, essas são algumas características do estado sólido da matéria. Isso a gente já viu, né? Eu estou só relembrando, tá, pessoal? Porque vai ser importante para a próxima etapa. Então, olha só, estado líquido da matéria. No estado líquido, as moléculas possuem uma agitação maior do que no estado sólido. Então, se elas têm uma agitação maior, elas começam a se afastar um pouco mais. Elas não estão tão fortemente unidas, né? E as moléculas que formam, né, essa matéria, elas não estão tão fortemente unidas. E por isso o grau de agitação é maior. Então, aquelas substâncias que estão no estado líquido, elas possuem uma forma variável e um volume constante. Então, aqui, por exemplo, vamos supor que esse é um copo de 200 ml de água, tá? Então, aqui eu sei que eu tenho 200 ml de água. É o volume constante. Agora, se eu vou colocar no copo, numa jarra ou em qualquer outro recipiente, aí eu vou ter uma forma variável, porque no estado líquido, tá? A forma vai ser a forma do recipiente que vai estar aquela matéria, ok? Então, aqui a gente tem água no copo, aqui a gente tem suco, né? Então, são exemplos do estado líquido da matéria. E no gasoso, né? No estado gasoso, as partículas que formam a matéria, elas estão em intensa movimentação. Então, elas se movimentam muito fortemente. E por se movimentar tanto, elas não ficam muito próximas umas das outras. Então, elas se afastam mais, tá? E o resultado dessa intensa... Por que ocorre essa intensa movimentação? Porque as forças que mantêm essas moléculas unidas no estado gasoso, elas são fracas. Elas não conseguem manter essas moléculas muito unidas. E isso faz com que ocorra uma grande movimentação dessas moléculas. E por conta disso, a matéria no estado gasoso, ela possui forma e volume variáveis. Ela vai ter a forma daquele recipiente que a contém, tá? E o volume também vai ser variável, vai ser o volume daquele recipiente, ok? Então, assume a forma do recipiente em que se encontra. Então, aqui eu estou mostrando, ó, esse botijão de gás. A gente tem o balão, né, cheio de gás. E aqui, ó, a gente tem, não nas nuvens, tá, pessoal? Mas, né, a atmosfera, de uma forma geral, é formada por matéria no estado gasoso, tá? E eu coloquei isso aqui para a gente lembrar, ó, que o gás, né, ele ocupa lugar no espaço. Lembra desse experimentozinho lá? A gente põe uma folha de papel no fundo do copo, vira o copo e mergulha no recipiente com água. Mergulha perpendicular, tá? E aí, o que vai acontecer? A água não entra no copo e o papel permanece seco. Por quê? Porque o copo não estava vazio, o copo estava cheio de ar. E o ar ocupa lugar no espaço, tá bom? Portanto, tem matéria, ok? Muito bem, vamos lá então, continuando. Bom, e aí, a gente tem aqui, né, um resuminho dos 3 estados físicos da matéria, né? A gente tem o sólido, o líquido e o gasoso. E aí, no sólido, a gente tem forma e volumes definidos. No líquido, a gente tem só o volume definido, a forma, ela é variável, tá? E no gasoso, tanto a forma quanto o volume são variáveis, ok? Ótimo. Qualquer dúvida, pessoal, pergunte lá no chat, tá bom? Deixa eu... Isso. Muito bem. Vamos lá, então.
Bom, e aí a gente também viu as mudanças do estado físico da água. Aqui nós vamos falar da matéria de uma forma geral, tá? Então, mudanças de estado físico da matéria. Bom, para que ocorra uma mudança de estado físico, é necessário que a matéria receba ou perca energia. Então, isso só vai acontecer se eu fornecer energia ou se eu retirar energia daquela matéria, tá? E aí, se isso acontecer, nós temos 5 processos de mudanças de estado físico: fusão, vaporização, liquefação ou condensação, solidificação e sublimação. Vamos lembrar um pouquinho, né? Fusão é a mudança de estado físico do sólido para o líquido. Vaporização, mudança do estado físico do líquido para o gasoso. Liquefação ou condensação, mudança do estado físico do gasoso para o... Ixi, gente, meu mouse ficou doido. Do gasoso para o líquido, tá? Solidificação é a mudança de estado físico do líquido para o sólido. E, por último, sublimação, que é a passagem do sólido diretamente para o gasoso, sem passar pelo líquido, ou do gasoso diretamente para o sólido também, sem passar pelo estado líquido, tá? É uma passagem direta, ok? Então, olha, só para a gente ilustrar aquela coisa que eu falei sobre o grau de agitação das moléculas. Quando a gente está no estado sólido da matéria, o que acontece? As moléculas, elas estão fortemente unidas. A força de união, né, que chama-se força de coesão dessas matérias, dessas moléculas, é muito grande. Então, por isso, elas estão fortemente unidas. E repara, elas quase não se agitam. A agitação é pouquinha. Ó. Quando muda do estado físico sólido para o líquido, ocorre já uma separação dessas moléculas, porque a força de coesão já não é tão forte, né? Já enfraqueceu um pouco, e as moléculas já conseguem se agitar um pouco mais, ó. Então elas se afastam um pouco mais. E é isso que vai caracterizar o estado líquido da matéria. Agora, quando eu passo para o estado gasoso, olha o que acontece. O grau de agitação das moléculas é muito grande. Então, elas não conseguem, elas não ficam mais presinhas uma próxima das outras. Elas se agitam muito e se espalham. Ó. Então, aí eu tenho o estado gasoso da matéria. Ok? Dúvidas aí? Muito bem. Dúvidas, põe lá no chat, se você tiver dúvidas. Ótimo. E aqui, olha só, para a gente observar como é que funciona, tá? Essas mudanças de estado físico. Então, olha, sólido. Se eu tenho sólido, como eu disse, né? As moléculas estão fortemente unidas umas às outras, ó. E aí, para que eu passe do estado sólido para o estado líquido, é necessário que eu forneça energia. E essa energia geralmente é na forma de aquecimento. Então, se eu aquecer o sólido, ele vai derreter, vai sofrer fusão e vai passar para o estado líquido, onde as moléculas da matéria olha, já estão menos unidas, né? E com graus de agitação um pouquinho maior, tá certo? Então, essa mudança de estado físico eu chamei de fusão. Muito bem. Agora, olha só. Se eu continuo aquecendo esse líquido, né? Eu vou promover que as moléculas aqui, eu vou fornecer energia na forma de calor para esse sistema. E essas moléculas elas vão se agitar cada vez mais. E aí eu vou ter uma nova mudança de estado físico, agora, do líquido para o gasoso. E essa mudança, ela se chama vaporização. Então, olha, do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. O que eu precisei fazer aqui? Eu precisei fornecer energia para o sistema, eu precisei aquecer o sistema. Então, para que passe do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, é necessário que eu forneça energia, tá certo? Na forma de aquecimento, ok? Muito bem. Agora vamos fazer o caminho inverso. Eu estou com a minha matéria no estado gasoso, olha só. Então, as moléculas de grau de agitação, tá?
que eu vou ter que fazer para fazer com que esse gás passe para o estado líquido? Eu vou ter que resfriar esse sistema. Então, se eu resfriar o sistema, o que vai acontecer? Essas moléculas vão se agitar cada vez menos, e aí elas vão ficar mais próximas umas das outras, e eu vou ter a mudança do estado físico do gasoso para o líquido. E esse processo se chama liquefação, ou, como é bastante usado, condensação, tá? Então, condensação e liquefação são sinônimos, tá bom? Muito bem. Então, para eu fazer um gás passar do estado gasoso para o estado líquido, eu precisei resfriar o sistema, ok? Muito bem. Então, agora eu tenho líquidos, né? Então, olha lá, o líquido, eu tenho as moléculas um pouco mais próximas entre si, menos agitadas do que no gás. E se eu quiser passar esse líquido para o estado sólido, eu vou continuar retirando energia do sistema, eu vou resfriar esse sistema. E aí, quando eu resfrio esse sistema, ele vai passar do estado líquido para o estado sólido. E aí, neste caso, eu vou ter uma solidificação, ok? Muito bem. E aí, olhe bem, então, esses são os 4 principais, tá? Fusão, vaporização, liquefação e solidificação. Existe também a sublimação. A sublimação é quando um sólido ele passa do estado sólido para o estado gasoso diretamente, sem que ocorra esse meio do caminho aqui, que é a passagem para o estado líquido. Tá? Então, passa do sólido para o gasoso direto. Da mesma forma que a passagem do gasoso para o sólido direto também é chamada de sublimação. Nós vamos ver alguns exemplos aí mais para frente, tá? Vamos lá, então. Bom, aqui novamente com relação à água, né? Porque a gente viu isso aí com relação à água, né? Então, é só para a gente ter mais um... Vou diminuir aqui a minha câmera para vocês olharem o esquema completo, tá bom? Então, olha, quando eu tenho gelo, as moléculas elas estão fortemente unidas. E o grau de agitação delas é bem pequeno. Então, elas estão bem coladinhas umas das outras, bem coesas. Quando eu tenho líquido, as moléculas já estão mais espalhadas. E quando eu tenho gasoso, nem se fala, espalhou geral, né? Como é que eu faço para que o gelo derreta e forme água? Passe, então, né, por essa transformação aqui chamada fusão. E depois sofra vaporização ou evaporação, que é a vaporização lenta, né? Passando para o estado de vapor. Então, eu preciso aquecer esse sistema. No caso do gelo, né, o gelo vai se formar a partir de 0 graus, quando a água é colocada a partir de 0 graus. E aí, se eu tiro esse gelo do congelador, o que vai acontecer? Esse gelo começa a estar na temperatura ambiente, então eu estou aquecendo aquele gelo, porque a temperatura ambiente não é 0 graus, pelo menos não no nosso caso, né? E aí o gelo vai sofrer fusão e vai formar a água líquida, tá certo? Se eu continuar aquecendo, quando chegar lá em 100 graus, né, eu vou fornecer tanta energia para essas moléculas de água que elas vão se afastar umas das outras e esse líquido vai passar para o estado de vapor, vai para o estado gasoso, tá bom? Muito bem. Agora, se eu quero percorrer o caminho contrário, eu vou fazer o contrário, eu vou resfriar, ó. Então, se eu resfrio o vapor de água, eu tenho a condensação ou liquefação, e eu vou produzir água na sua forma líquida. Se eu continuo resfriando, vai sofrer solidificação, e a água da forma líquida vai passar para o estado sólido, tá bom? Então, isso é só uma forma, né, da gente relembrar esse assunto que nós já vimos. Bom, então a fusão, né, nada mais é do que a mudança do estado físico do sólido para o líquido. Então, coloquei aqui o gelo derretendo, o sorvete derretido, né? O metal, ó, derreteu para ser moldado, né? Formar barrinhas, tá?
E aqui eu coloquei esse videozinho para vocês observarem, ó, acelerado, né? O gelo sofrendo fusão, ok? Então, passagem do estado físico da matéria, do sólido para o líquido, é a fusão. E aí a gente falou na última aula sobre ponto de fusão, né? O que é o ponto de fusão? É a temperatura na qual um sólido passa para o estado líquido, né? Isso é ponto de fusão. É muito importante, tá? Esse conceito. Então, ó, o gelo, ele começa a se transformar em água quando a sua temperatura é igual a 0 graus. Então, o que vai acontecer aqui? Vai começar a derreter o gelo, tá certo? Por que eu falei que isso é importante? Porque a gente consegue identificar de que substância estamos falando se soubermos o ponto de fusão, tá? O ponto de fusão é uma característica específica da matéria, ok? Muito bem. A vaporização agora, né? A vaporização é a mudança do estado físico da matéria do líquido para o gasoso. E ela pode acontecer de duas formas, tá? Pode ser rápida, como tá aqui nessa panela, né? Aqui nessa, a gente vê umas bolinhas aqui, ó, nessa água. Aqui a gente está vendo a água fervendo, né? Então, nesse caso, é um processo rápido de vaporização. E aí vai receber o nome de ebulição. Estavam molhadas, a gente pendura as roupas ao sol. E o que acontece? Essa água vai evaporando de uma forma, vai vaporizando, né, de uma forma lenta. Então, aí eu tenho a evaporação. Ou então, formou-se uma poça d'água durante a chuva. E aí, né, o sol aparece e no final do dia já não tem mais aquela poça d'água. O que aconteceu? Foi uma vaporização lenta. Então, também é chamado de evaporação. Tá certo? Essas bolinhas que saem aqui, ó, quando a água ferve e fica pulando desse jeito aqui, a gente consegue ver bem as bolinhas nessa outra imagem aqui, olha. Isso aí é o quê? É o vapor de água que foi formado e que está saindo do sistema. Então, aquela fumacinha, tá? Não é o vapor. O vapor são essas que formam as bolhas aqui. Aquela fumacinha que a gente vê em cima da panela, já está ocorrendo outra mudança de estado físico ali. Por quê? O vapor de água saiu bem quente da panela. E aí, chega lá naquele ar que está sobre a panela, o ar está mais frio do que o que estava dentro da panela. O que vai acontecer? Vai acontecer uma condensação. Então, aquele vaporzinho já não é mais, aquela fumacinha, desculpa, já não é mais vapor de água. Aquela fumacinha já é água na forma líquida, já condensou. Tá? É uma nuvenzinha, vamos dizer assim. A água na forma de vapor são essas bolhas que se soltam aqui, tá? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, pergunta aí, tá, gente? No chat ou então no fórum de dúvidas. Bom, e para a ebulição, a gente também tem o ponto de ebulição, tá? O ponto de ebulição é a temperatura em que determinada matéria sofre ebulição. Passa do estado líquido para o estado gasoso, tá? E essa temperatura, né, esse ponto de ebulição, ele também é particular, ele é específico para cada substância. Então, nós também conseguimos identificar determinados tipos de substâncias sabendo o ponto de ebulição, ok? Bom, a outra mudança de estado físico é a liquefação, ou também chamada de condensação. É a mudança de estado físico da matéria do gasoso para o líquido. Então, quando a gente está tomando banho muito quente, e aí quando a gente sai do banho, o espelho, ó, tá cheio de gotículas de água. O que aconteceu? Você jogou água no espelho quando estava tomando banho? Não, né? A água que saía quente do chuveiro, parte dessa água sofreu vaporização, né? Se tornou água no estado de vapor, no estado gasoso. E quando essa molécula, né, essas moléculas de água no estado gasoso, encostam na superfície fria do vidro do espelho, elas voltam para o estado líquido, ocorre uma condensação. E aí fica ali, ó, tudo molhadinho o vidro, tá? A garrafa que a gente deixa fora da geladeira, você tirou a água da geladeira, a garrafa está
fechada, mas ela fica toda molhada por fora. O que molhou a garrafa por fora? Foi a água que estava dentro? Não. Foi o vapor de água que estava na atmosfera, que ao entrar em contato com a garrafa gelada, sofreu liquefação ou condensação. E aí mudou do estado físico de gasoso para líquido. A mesma coisa, ó, as gotinhas do orvalho, tá? Não é que choveu durante a noite. O orvalho não é chuva. O orvalho nada mais é do que o vapor de água da atmosfera que se encostou na superfície das folhas, que estavam mais frias do que o vapor de água. E aí o vapor de água se condensa, ó, ou se liquefaz e forma essas gotículas, tá? E como eu já havia dito antes, né, as nuvens, elas também são água na forma líquida, né? A água líquida evapora, forma um vapor de água que vai para a atmosfera. Conforme esse vapor de água vai subindo na atmosfera, as camadas vão ficando cada vez mais frias. E aí, em determinada camada mais fria, ocorre uma mudança de estado. Esse vapor passa para o estado líquido e forma minúsculas gotículas de água, que quando se aproximam umas das outras, né, dão esse aspecto da nuvem esbranquiçado, tá bom? Então, essa daí é a liquefação ou condensação. Bom, e a solidificação, professora? A solidificação é a mudança do estado físico do líquido para o sólido. Então, aquela água, né, que estava lá em cima das folhas devido ao orvalho, né? O que pode ter acontecido? Esfriou muito a temperatura durante a noite e ela congelou em cima das folhinhas, ó. Então, essa água congelada aqui em cima das folhinhas é o que a gente chama de geada, né? O vapor de água encosta na superfície fria da folha e aí ele muda do estado líquido, do estado físico gasoso para o líquido. E como a temperatura cai muito, ele muda novamente do líquido para o sólido. E aí as folhinhas ficam assim cobertas de gelo, tá? Aqui quando a gente faz, né, o gelo lá no congelador, ou quando a gente congela o sorvete ou o picolé, né? E aqui eu estou mostrando, ó, alguns flocos de neve se formando também, né? Então, essa aí é a solidificação, ok? Bom, e aqui a gente tem a sublimação, tá? Como eu disse, a sublimação é a passagem do estado físico sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido sem passar pelo líquido de uma maneira direta. Algumas substâncias na natureza são capazes de fazer isso daí, tá? E aí eu coloquei aqui o gelo, já tenham visto, né? Que é o gelinho, na verdade não é gelo, tá? É uma outra substância que passa diretamente, ó, do sólido para o gasoso, tá? E existe também um veneninho usado contra traças e baratas que coloca no guarda-roupa, né? Que é a naftalina. A naftalina, ela é uma substância que também sofre sublimação. Ela passa do estado sólido, que são essas bolinhas, ó, diretamente para o estado gasoso, tá? Então, essa daí é a naftalina, ok? Bom, pessoal, e esses aí são alguns exemplos, tá, de sublimação, tá certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro, porque o que acontece? Nas próximas aulas, nós vamos precisar entender direitinho esses estados físicos da matéria, para que a gente consiga entender os outros conceitos que vêm aí para frente. Então, por isso eu fiz questão de relembrar isso com vocês, tá? Eu sei que muitos já viram, muitos já sabem, mas é importante relembrar isso aí, para a gente passar para o próximo nível mais seguro, ok? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, por favor, manda lá no chat, ou então manda para a gente no fórum de dúvidas que a gente responde, tá certo? Espero ter ajudado, ter contribuído e até a próxima. Até mais, pessoal!